Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo, referente ao curso Python, com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui nós vamos estar apresentando mais algumas funções nativas ou built-ins e métodos com tupla. Então, gente, aqui eu tenho 5 itens, tá certo? Você vê que tupla ela tem poucas funções nativas e métodos, quando comparado, por exemplo, com listas e strings, que string tem quase 50, Então aqui nós temos mais 5 itens para fechar, essas funcionalidades que uma lista tem, adicionado aos outros 5 itens que nós vimos no vídeo passado. Então nós temos aqui, primeiro, a função len. Ela recebe o status de função porque ela se aplica a mais objetos do que necessariamente uma tupla. E você vai ver também que a grafia de uma função é assim. Vai ser o nome da função, parênteses, o objeto lá dentro. Já no caso de um método vai ser o nome do objeto, ponto, o método que se aplica a ele. Então tem essa diferençazinha entre um método e uma função, até mesmo na grafia. Então, a função len, ela faz o quê? Ela retorna o número de elementos de uma tupla. Então aqui eu tenho a tupla 1, formada pelas palavras matemática, física, química, português, geografia e história, certo? E a tupla 2, que é uma tupla mista, formada pela string casa, o número inteiro 10, a lista 1, 2 e a tupla 1, 3, é a string 3 e a lista 39 e a string professor. Tá certo? Então eu quero medir o tamanho desses objetos. Perceba que o primeiro aqui não há muito o que fazer, Assim, não há muita dificuldade. Ele vai ter o quê? 6 de tamanho. Porém, a segunda aqui a gente tem que observar as vírgulas principais. 1, 2, 3, 4 vírgulas. Cada vírgula dessa serve para separar os elementos. Então, um elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos. Tá certo? Na verdade, eu contei vírgula a mais aqui, mas só são 3. 1, 2, 3. Essas vírgulas internas aqui não contam porque elas estão numa hierarquia diferente. Então, imprimindo aqui, nós temos de fato 6 de tamanho aqui, de quantidade de elementos aqui, e aqui 4 de quantidade de elementos. Aí você fala, não, professor, mas eu estou vendo aqui que esse carinha aqui são 2 elementos, ou então são 3, Não são, porque ele está dentro de uma hierarquia, ele tem que respeitar essa hierarquia. Então aqui, esse objeto todo é contado como um elemento só em relação à tupla 2. Viu? Então tome muito cuidado com isso aí. Só que se a gente quiser medir esses elementos internamente, a gente pode. Por exemplo, eu posso tentar medir o elemento de indexação 1 da lista 1, que é a palavra física. Então eu boto assim, tupla 1, colchete 1. Tipo a gente faz com lista. Então nesse caso eu vou ter o tamanho da palavra física, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu posso também, aqui na tupla 2, que é mais interessante, procurar o elemento de posição 3, de indexação 3. Então indexação 0, 1, 2, 3, que é esse aqui. Está até grifado aqui. Então, eu posso calcular o tamanho dele, que vai dar 0, 1, ou quer dizer, 1, 2, 3. Tamanho, não é indexação, começa de 1, Então, vai dar ou 0 se não tiver tamanho nenhum. Pode ser uma lista vazia, sei lá, um string vazia, Então, pode dar tamanho 0. Então, aqui o tamanho aqui é 3, Agora, eu posso, dentro desse objeto aqui, que é o 3, ir para o índice 2 dele. Então, índice 0, 1 e 2. O índice 2 é essa lista que vai ter tamanho 2. Tem 2 objetos aqui, o número 39 e a palavra professor. Mas eu posso entrar mais ainda. Eu posso ir no objeto 3, que é esse aqui, índice 2, que é essa lista aqui, e índice 1, que é a palavra professor, já que o índice 39, do 39 é 0. Então, imprimindo aqui, ou compilando essa célula, temos as quantidades. Em particular, esse último aqui, que é a palavra professor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 9 de tamanho. Nós temos também outras funções que nós vimos em listas, podemos ver aqui também, que são as funções min e max. O que elas fazem? Retornam, respectivamente, o menor e o maior valor de uma tupla de números que pode estar no formato int, float ou até mesmo string numérica. Então eu tenho aqui, a lista 1 ela é formada por elementos, por dados do tipo float. Aí, aplicando aqui mínimo e máximo, obviamente vamos obter aqui como valor mínimo 8 e como valor máximo 9.5. Claro que aqui a gente está vendo, mas de modo geral a gente tem lá uma cacetada de dados, então a gente vai usar essa função aqui para facilitar a nossa vida. Já pensou eu ter que procurar o maior e o menor valor entre 1000 dados desordenados? É um caos, Então a computação entra nesse ponto aí, como uma parte-chave. Eu tenho aqui strings o quê? Numéricas, que não são números, na verdade são como se fosse texto. Imagine que eu puxei de dentro de um texto um valor numérico. Então, normalmente esse valor vem no formato string.
Mas essas duas funções elas não se preocupam com isso, elas aplicam nos dois casos. Então, 8 e 9.5. A mesma ideia daqui de ser, a mesma tupla, tá certo? Essa função mínima imagem, ela também se aplica, né, se você tiver palavras, né? Então, no lugar aqui, por exemplo, se eu aplicasse a função mínima aqui, ó, a tupla 1 ela foi gerada aqui, né? Como eu não dei outro nome para ela, eu posso pegar assim, ó. Tupla 1. Eu dei o nome de lista, viu, gente? Mas entenda, viu? Lista é o nome que eu dou, viu? Então, isso é uma tupla. Eu chamei de lista 1, né? Mas isso não torna ela uma tupla. Ou uma lista, tá certo? É o nome que eu dou. Então, se eu pegar aqui tupla 1 e botar assim, ó, print, né? Já que ela foi calculada lá em cima, ela está acessível. Ó, print tupla 1. Ou mínimo, né? Vamos lá. Mínimo tupla 1. Aí, ó, física. Ou seja, se você considerar todas essas palavras aqui, física vem primeiro. E qual seria que vem depois de todo mundo? Provavelmente Q, né? Química. Então, se eu botasse aqui máximo, ó, química, tá certo? Então, você pode usar também, como a gente fez lá em listas. Eu vou apagar aqui, né? Quando você seguir aí pelos vídeos, né? Você, ou tiver vindo de lista, você está sabendo disso, tá certo? Então, você pode usar também, semelhante ao que você fez lá numa lista. Nós temos uma outra funçãozinha que é a reverse. Aí aqui tem uma observaçãozinha que eu já falei lá em lista, mas eu vou falar aqui de novo. Então, o que a reverse faz? Retorna os elementos de uma tupla em ordem reversa. Então, aqui eu tenho a tupla, né, formada dos elementos 1, 2, 3, e eu queria uma tupla reversa. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Tupla reversa, deu o nome aqui, é o nome que eu escolhi. Eu vou botar tuple, abrir parênteses, reverse tupla. O que acontece aqui, gente? Perceba que você tem aqui essa palavra tupla a mais. Você fala, pô, será que ela é necessária? Eu vou dizer que sim. A gente tem uma observação com isso. Então, pronto, imprimi aqui a tupla reversa. Se eu não botar essa para tupla, eu até fiz isso aqui embaixo, o que vai sair daqui? Vai sair uma espécie de objeto de memória, que é um objeto interno lá, que para nós, quando a gente olha assim, não faz nenhum sentido. Tá certo? Isso aqui não é o que a gente esperava ver. Né? Então, a gente precisa converter este objeto aqui para uma tupla. Né? É tipo quando você imprime lá a função range, né? Que você usa lá no for, né? Sai lá um objeto lá que não é ela, né? Não são os dados. Né? Aí a gente tem que botar list, range, né? 1 até 10, para ela imprimir os valores. Então isso aí já ocorreu em outros pontos, né? Ocorreu inclusive em listas, a gente falou sobre isso, beleza? Então a formatação é essa aqui, tuple, aí abre coisa, reverse, tuple, tá certo? Temos aqui, né? A função sorted. O que ela faz? Retorna uma lista ordenada com os elementos da tupla. Então, ela retorna uma lista, viu? Original em ordem crescente ou alfabética. Então, nesse caso aqui, eu tenho a tupla formada pelas palavras matemática, física, química, aquela mesma lá de cima. Aí eu vou imprimir ela, só para a gente ver, né? E depois vou imprimir a lista com os elementos da tupla ordenados. Então, ó, aqui é uma tupla, de fato, né? Tá, ó. Print tupla. E aqui ele gerou o quê? Uma lista ordenada. Por que ele não gerou uma tupla, professor? Porque tupla é imutável. Aí a gente pode, vou criar uma outra célula aqui, voltar, criar aqui em cima, a gente pode voltar para uma tupla, fazendo o seguinte, né? Eu posso aqui dar um nome, ou melhor, posso fazer assim, né? Tupla ordenada. Aí, claro, aqui né, eu vou fazer o seguinte, a tupla ordenada vai ser o quê? Vai ser sorted tupla. Certo? Só que aí eu vou gerar o mesmo objeto, né? Aqui eu tenho que botar o quê? Só que eu vou gerar uma lista, né? Então eu boto aqui tuple, que é a forma de converter uma tupla, uma lista numa tupla. E aí eu vou botar print, opa, eu botei tupla. Não ia dar problema não, né? Quer dizer, ia, né? Porque aqui eu ia chamar a variável errada, né? Tupla ordenada. Então eu posso fazer, mas não é direto. Perceba que eu tenho que criar a lista, né? Aqui eu botei sorted, para digitado errado. O bom é que muda a cor, né? Pronto. Né? Aí mudou a cor, falei, pô, tá errada essa fusão. Então aqui primeiro eu vou gerar a lista ordenada, que é esta função sorted faz isso, e aí depois eu vou converter essa lista para uma tupla. Então quando eu executar aqui, ó, aí vai sair o quê?
Física, Geografia, História, Matemática, Português e Química. Perceba que está em ordem alfabética. Mas eu não consegui fazer diretamente. Isso é muito importante, viu, gente? Às vezes a gente está com uma ideia na cabeça, esquece disso, aí o nosso código não vai rodar. Tá certo? E aí nós temos aqui para terminar a função zip. O que a função zip faz? Combina duas ou mais tuplas em uma tupla de tuplas, onde cada tupla contém um elemento de cada tupla original e na mesma posição. Por exemplo, eu tenho aqui a tupla 1, ela é formada pelas, deixa eu dar um espaço aqui, né? Pelas strings A, B e C, e a tupla 2 pelas strings, né, pelos inteiros 1, 2 e 3. E eu queria muito concatenar, né? Concatenar não, né? Formar uma tupla onde o primeiro elemento vai ser o A, e o segundo vai ser o 1. Depois formar um outro par, né? É onde o primeiro elemento vai ser o B, né? E o segundo vai ser o 2. Depois formar um outro par, onde o terceiro elemento vai ser o C e o outro vai ser o 3. Tá certo? Então aqui eu tenho tupla combinada igual a tupla, né? Aplicada a zip, né? Tupla 1, tupla 2. Se eu não botar o tupla aqui, dá aquele mesmo objeto estranho de memória. A gente pode fazer um testezinho aqui. Ah, tem até aqui, né? Ah, aqui é outra forma, né? Que é o dizipando, né? Então, ó, observe que foi feito isso aqui. Então, esse códigozinho você tem que ter guardado, né? É muita, né, coisinha aqui. Às vezes você pode esquecer esse tuple, ó. Vou esquecer aqui, ó. Vou apagar aí. Vamos supor que eu só botei a função zip, ó. Dá aquele objeto estranho de memória. Não é isso que a gente quer ver. Então, voltando aqui, Ctrl Z. Temos o que a gente quer. A gente pode fazer o caminho inverso, né? A gente tem, na verdade, uma tupla combinada, né? E quer retornar para as tuplas 1 e 2 e fazer a extração. Então a gente tem aqui tupla combi, eu não quis usar a mesma aqui para você ver que, né, eu estou trabalhando com variáveis diferentes. Então tupla combi, né, que é tupla combinada, temos isso aqui. Embora seja a mesma saída de cima, mas não tem relação uma com a outra. Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar tupla 1, tupla 2 igual a zip, asterisco, né, abre parênteses, asterisco, tupla combinada. Então isso aqui é uma forma de você fazer essa divisão das tuplas componentes aqui, certo? Então você vai gerar uma tupla com os primeiros elementos e uma tupla com os segundos elementos. Tá certo? Então, aí, é como se fosse o retorno do caso de cima. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.